Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite. Hoje nós começamos uma aula de Administração Mercadológica 3. Nós estamos no módulo extra, onde nós falamos sobre marketing digital. Nós começamos a abordar na última aula os 8 P's do marketing digital, que é um livro escrito pelo autor Conrado Adolfo. Como dito na aula anterior, ele é um autor que defende a teoria da existência ao invés dos 4 P's que a gente já conhece, de 8 P's. Só que esses 8 P's eles estão ligados exclusivamente ao conceito de marketing digital. Percebam que aqui ele não deixa de lado os conceitos de 4 P's, mas ele fala que para o marketing digital se desenvolver, a gente precisa se basear nesses 8 P's, tá? Que na verdade são 8 passos que a empresa deve seguir para obter sucesso na internet. Esse processo dos 8 P's, ele é cíclico. Você começa a partir do primeiro P, né, que nós falamos na aula passada, que é a pesquisa, até o último P, que faz uma análise de tudo o que foi feito pela empresa, até começar o ciclo de novo para cada novo projeto, tá? Então vamos lá, vamos rever esse conceito de pesquisa. Segundo o autor, né, o conceito de pesquisa procura definir os hábitos e perfil do consumidor para criar uma persona que represente todos os outros consumidores. Ou seja, quem é o cliente? Onde está o cliente? Quem é o cliente? O que ele pesquisa? Onde ele navega? Quem é o concorrente dessa empresa? O que ele oferece, né, esses concorrentes? Quem são, né? E quais os seus diferenciais? Bom, para a gente começar, percebam que aqui a gente está falando de persona, correto? Eu vou mostrar uma ferramenta super bacana para vocês que a gente pode utilizar para criar a persona de uma determinada empresa. Então vamos lá. Vou pesquisar aqui no Google gerador de personas. Você pode utilizar esse primeiro aqui que chama geradordepersonas.com.br. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai procurar criar, imaginar persona de uma determinada empresa, que é para quem a gente vai desenvolver um projeto de marketing digital. Vocês estão desenvolvendo aquele projeto social para Fazar, correto? Eu sugiro que depois desse exemplo que eu vou dar para vocês, que vocês também façam a mesma coisa para quem é a pessoa que vai participar, que vai fazer a doação para vocês neste nesse projeto, tá? Então, isso vai servir como atividade futura, então eu quero que vocês já comecem a pensar a partir disso. Aqui eu vou dar um outro exemplo. Eu vou dar o exemplo de uma persona. Vamos pensar para o Grêmio Novo Horizontino? Vamos pensar quem é o torcedor do Grêmio, tá? Eu vou fazer de acordo com a minha percepção, mas destaco, é muito importante que toda vez que a gente for desenvolver essa atividade da persona, a gente faça com alguma outra pessoa, porque é sempre bom a gente discutir com elas, de repente, o perfil médio dessa pessoa que nós estamos criando, tá? Bom, aqui eu vou preencher meu nome. Isso aqui é só proforma, tá? Ainda não criou, não começou a geração da persona. Vamos lá. Aqui começa. Depois que vocês utilizarem esse link, vocês podem baixar um e-book grátis para vocês compreenderem um pouco melhor o que é isso. Bom, vamos lá. Aqui a gente começa a criar a persona que é o perfil médio do torcedor do Grêmio Novo Horizontino. Tá certo? Vocês vão conseguir entender um pouco melhor. O nome dessa persona eu vou inventar.
vai chamar Vinícius Alves. Alves. Ele é do sexo masculino e tem em média 28 anos. O que ele faz? Ele trabalha num escritório de uma usina, então ele é um escriturário. Onde ele trabalha? Na usina Santa Isabel. Qual o nível de escolaridade dele? Vamos imaginar que ele esteja estudando, fazendo alfazar, ensino superior. Quais os meios de comunicação que ele acessa? Facebook, Instagram, WhatsApp, portais de notícias de esportes, TV, especificamente canais de esporte, e talvez ele leia o jornal local de vocês, que eu não lembro exatamente o nome. Jornal impresso local. Para saber notícias do Grêmio, da contratação de jogadores, dos próximos jogos, enfim. Vamos lá, vamos avançar. Quais os principais objetivos dessa persona? A gente está falando dele como pessoa, não como torcedor, tá? Ele pretende se formar, fazer uma pós-graduação, e conseguir uma maior autonomia financeira. Quais os principais problemas e desafios dessa persona? Possivelmente ele enfrenta muitas dificuldades para pagar a faculdade e, ao mesmo tempo, pagar todas as outras despesas pessoais. Vamos colocar alguns exemplos aqui. Balada de final de semana, prestação do carro, roupas, etc. Vamos avançar. Como a minha empresa pode ajudar essa persona? Quem que está fazendo esse gerador de persona? Somos nós, mas quem teria o interesse de desenvolver essa persona? O Grêmio? Novo Horizontino, talvez? Então vamos imaginar que seja o Grêmio que esteja desenvolvendo essa persona. Como que o Grêmio pode ajudar essa pessoa? Oferecendo descontos para jogos, uniformes, brindes, etc. Aqui a gente vai só completar a quantidade de funcionários do Grêmio, acho que deve ser acima de 51 com certeza. E nossa área de atuação, eu vou colocar aqui agência, sei lá, mídia e comunicação. Vai. Aqui no final, a gente vai imaginar qual que é a cara dessa persona, para a gente realmente ter o visual dela, né? Vou escolher esse menino aqui, esse rapaz. Parece um perfil médio. Assim que você termina, você vem aqui e baixa o PDF. O PDF vai mostrar para a gente exatamente aquilo que nós criamos durante esse processo. Isso vai servir para a gente lembrar quais são as características dele para a gente começar a desenvolver o restante do planejamento, tá? Vamos continuar aqui. Então, a gente fez uma pesquisa para identificar o perfil médio desse consumidor, né, para saber quem é o nosso cliente, onde ele navega e tudo mais. Os concorrentes, a gente precisa entender, se a gente estiver falando do Grêmio, pode ser que a gente pense, os outros times
da região podem ser concorrentes. Na minha visão, os concorrentes do Grêmio são os grandes times de futebol, porque a maioria dos torcedores do Grêmio certamente torcem para Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, tá? Só para vocês entenderem um pouco mais sobre isso. O planejamento, cada empresa desenvolve um planejamento diferente de acordo com a sua estratégia de marketing. Então, antes de você desenvolver o planejamento de comunicação adaptada para o marketing digital, você tem que ter uma estratégia de marketing pré-definida, né? Mas especificamente para o marketing digital, nesse momento você planeja qual oferta que você vai oferecer para o seu público, quais estratégias que você vai fazer para amarrar e para fazer com que ele se cadastre e depois compre o seu produto, né? Porque querer vender logo de cara através do meio digital é o melhor dos mundos, mas não é assim que se consegue, tá? Entre outras coisas. Dentro do planejamento, a gente tem esse conceito do Perfect Business Canvas, onde a gente, passo a passo, preenche, né, para que todas as situações fiquem muito claras em médio e longo prazo. Então a gente vai ver cada um desses itens para vocês conseguirem compreender um pouco melhor. Bom, esse primeiro passo são as histórias. O que é a história? É exatamente isso que a gente fez agora há pouco, a geração da persona. É o personagem da nossa história. Ele tem uma característica única, né? Esse personagem, essa persona, e se a gente pudesse fazer isso à mão, né? Se a gente pudesse imprimir esse Perfect Business Canvas e utilizar post-its para ir colando, a história seria exatamente aquela que a gente descreveu ali atrás, tá? Então, isso é uma sugestão para vocês também. Dividir esse Perfect Business Canvas em 4, imprimir isso, né, em 4 folhas de sulfite, emendar eles e ir colando com post-it, tá? É uma sugestão quando vocês forem fazer, porque vocês vão fazer, tá? A gente vai ter essa atividade lá na frente. Bom, esse é o exemplo da persona que nós fizemos. E aqui tem os incômodos dessa persona. O que são esses incômodos, né? Os incômodos eles podem estar relacionados a questões cognitivas e físicas, ou seja, relacionadas à percepção do consumidor sobre uma determinada coisa, ou um incômodo, uma dor física, sei lá, uma dor no tendão, uma dor no calcanhar, que vai fazer com que ele queira comprar uma calcanheira no futuro, sei lá, é um exemplo, tá? É o que leva esse consumidor a comprar um determinado produto. Eu dei um outro exemplo aqui, a barriga de alguém que deseja emagrecer. Essa é a dor da pessoa, não é simplesmente um fator simples que faz com que as pessoas queiram emagrecer. Pode ser que o cara não consiga colocar o tênis porque a barriga dele está muito grande, né? Isso não é uma dor física, mas é uma questão, é um incômodo cognitivo, porque ele não consegue mais fazer aquilo que ele fazia antes, né? Uma dica para vocês: quanto mais urgente é um problema, mais o consumidor vai comprar um determinado produto, mais a chance dele comprar aquele determinado produto. E a empresa que conseguir solucionar esse tipo de problema mais rápido é a que vai ter mais sucesso nesse mercado. Então aqui, pega o post-it de vocês e preenche lá quais podem ser os incômodos desse consumidor. Qual será que é o incômodo do torcedor do Grêmio? Será que é sentar no cimento e não ter uma cadeira confortável? Será que é, de repente, não ter uma área coberta quando chove? Sei lá, a gente precisa colocar aqui uma série de incômodos que também podem estar relacionados à percepção dele enquanto torcedor, não necessariamente aos torcedores que vão até lá no estádio. O que são as transformações? As transformações é tudo aquilo que faz com que o consumidor se transforme, né? Tudo aquilo que faz com que o consumidor, através daquele incômodo, né, ele se transforme, né? Se o produto para aquele gordinho do slide anterior fez ele emagrecer, houve uma transformação. Se o torcedor do Grêmio, ao invés de sentar em concreto, está sentando na cadeira, houve uma transformação, né? Então, o cara comprou alguma coisa e teve um êxito.
O cara adquiriu um determinado produto e teve um êxito, né? É claro que para haver a cadeira no estádio do Grêmio, ele teria que ter comprado, sei lá, um sócio torcedor por um determinado tempo, para que fizesse com que o Grêmio conseguisse pagar aquele custo. Mas isso não vem ao caso agora. Atenção, quando a gente fala de transformação. Se a empresa promete muito e entrega pouco, vai ocorrer aquilo que a gente sempre comentou, que é a entrega de valor. Será que o consumidor está recebendo o valor daquilo que ele estava buscando? Então, se a empresa promete muito e entrega pouco, com certeza vai haver aqui uma insatisfação. Objeções. O que são as objeções? Imagine o seguinte, acho que dá para vocês verem aqui, tem vários tijolinhos. Um consumidor, ele tem um incômodo, que é a barriga dele, que é o peso dele, que é o fato dele estar gordinho. Mas tudo bem, vamos imaginar que ele decidiu emagrecer e ele quer comprar um determinado produto. A objeção, ela é como um muro que divide o consumidor da compra. Ou seja, é algo que impede ele de comprar determinado produto. Ou, no caso do Grêmio, ele está decidido a comprar a cadeira de sócio torcedor, mas ele não consegue se decidir porque ele tem algumas inseguranças. Ele de repente pensa, pô, o que vai garantir a minha cadeira lá? Será que ninguém mais vai sentar no meu lugar? Enfim, né? Qual a garantia que eu tenho? No caso de um consumidor aplicado para o marketing digital, no caso de um consumidor digital que compra em lojas virtuais, as objeções podem ser várias. Por exemplo, você está comprando numa loja que você não conhece. A objeção pode ser: será que eu vou receber um produto? Será que o correio vai entregar? Será que a empresa é séria? Entre outras coisas, né? A geração de conteúdo que vocês criam através de redes sociais, ou através de blogs, ou através de diversos outros meios, pode ajudar a identificar esses problemas e pode ajudar a acabar com as objeções. Então, a pesquisa ela também está aqui dentro. Se você consegue ouvir o seu consumidor e saber quais são as objeções que ele tem, você consegue oferecer soluções para ele comprar o seu produto, sua marca, enfim. Conteúdo de qualificação são os conteúdos criados em redes sociais, né? Facebook, Instagram, blogs, enfim, que ajudam a quebrar as objeções e a criar o valor ao produto ou serviço que você está oferecendo. Então, se você estiver fazendo esse planejamento, vai lá, pega um post-it e cola aqui. Eu vou criar conteúdo no Facebook, no Instagram, no YouTube ou em qualquer outra rede social que se encaixa melhor ao seu negócio. Fontes de tráfego são os meios que o consumidor está. Eu coloquei aqui entre parênteses lead. O que é um lead? Um lead não chega a ser um consumidor. Um lead é alguém interessado no seu produto. Por exemplo, eu sou de Novo Horizonte e estou interessado a comprar a cadeira. Mas como que o Grêmio vai saber disso antes de eu me manifestar e ir até lá e falar eu quero comprar, né? É para isso que existem ações que, quando as empresas, por exemplo, geram conteúdos interessantes, elas falam assim para você, vem aqui, preencha um cadastro que eu vou te oferecer isso gratuitamente para você estudar em casa. A partir do momento que você faz isso, você é um cadastrado da empresa. E quando você gera um cadastro, a empresa tem a possibilidade de te mandar vários conteúdos relacionados ao tema que você se interessou, né? Então, você deixou de ser um lead para ser um lead qualificado quando você preencheu o cadastro, né? O que é importante a gente pensar aqui? Quando a gente fala de fonte de tráfego, a gente está falando de que forma que a gente vai conseguir esse cadastro? De que forma que a gente vai conseguir transformar alguém ou qualquer pessoa num lead, né? Alguns pontos importantes que a gente precisa destacar aqui. Você tem que ser famoso para a sua audiência aumentar. Então, você tem que investir em publicidade no meio digital para fazer com que as empresas se interessem pelo seu produto e passem a se cadastrar. Onde tem gente, tem tráfego, ou seja, o Google tem gente pesquisando o dia inteiro, lá tem tráfego. Sei lá, no blog, no All Sports do Grêmio Novo Horizontino, naquela página específica, tem pessoas que estão pesquisando sobre o Grêmio, tem tráfego
E as pessoas interessadas estão naquele meio, de repente essa fonte de tráfego seja muito interessante. O tráfego das pessoas que compram de você, que tem dores, incômodos, enfim, a gente precisa saber quais são as dores para a gente saber o perfil dessas pessoas para saber onde elas estariam, né? E o que essas pessoas pesquisam? Isso é importante também para a gente entender quais são as nossas fontes de tráfego. A solução é algo que o consumidor precisa para resolver os seus incômodos, no caso inicial o peso ou a barriga, e as objeções, que no caso, por exemplo, era a desconfiança de comprar num determinado site, ou no caso do Grêmio, o incômodo é o cara que sentava num cimento sempre. E a objeção é, pô, será que aquela cadeira sempre vai ser minha? Enfim. Então a solução é isso, é você falar, ó, eu consegui tudo o que você esperava e tá aqui, ó, a sua cadeira tá aqui, com todo o conforto que você buscava, e ela só será destinada para outra pessoa se você não vier no jogo, mas você tem que reservar ela com 24 horas de antecedência. Enfim, isso é uma solução para o problema do torcedor do Grêmio Novo Horizontino. A oferta. A oferta é diferente de produto. Oferta e entrega também são coisas diferentes. Aqui nesse ponto é como você oferece o seu produto, é como você valoriza o seu produto, é a forma como você descreve os seus produtos, é a forma como você demonstra quais os benefícios que as pessoas vão ter quando comprar o seu produto. Então aqui nada mais é do que a descrição da oferta. Para resolver o incômodo, para resolver a objeção, para transformar aquele consumidor, para solucionar todos os incômodos e objeções que ele tinha, qual a oferta que você vai oferecer? Como que você vai descrever o seu negócio? Consegue entender aqui que a oferta é a forma como você demonstra o seu produto para que ele resolva tudo aquilo que o consumidor espera? Bom, terminado o planejamento, a gente começa a produção, que nada mais é do que fazer com que as ideias se transformem em peças de comunicação para todos aqueles meios que você definiu lá atrás. É o momento de colocar a mão na massa e criar caixinhas onde o conteúdo será colocado. Então, por exemplo, você está começando um negócio, não tem Facebook, não tem Instagram, não tem blog, você tem que criar essas caixinhas. Esse é o momento de produzir. A partir disso é que se começa a publicação dos conteúdos, né? É nesse momento que você define a estratégia mais adequada para publicação em cada canal. Se você vai publicar num blog, você tem que seguir regras de SEO, né? Que eu vou explicar um pouco melhor para vocês o que é, né? Que é uma regra que é muito seguida por empresas que querem ser mais facilmente encontradas no Google, tá? É nessa etapa que você tem que matar todas as objeções existentes no produto ou serviço. Então você sabe aquelas objeções dos seus clientes, você mata essas objeções aqui. Né? Você fala, ó, você não vai precisar mais sentar no cimento. Nós temos a solução para isso. Seria mais ou menos isso. Tá? Ou no caso do gordinho, ó, nós sabemos que você está incomodado com o seu peso. Eu tenho a solução. A promoção é onde você cria o anúncio, né? O conteúdo necessário para o público-alvo. É o momento em que você faz o levantamento do investimento. Então, eu vou investir nessas redes sociais, eu vou investir no Google. Quanto que eu tenho que colocar de dinheiro para cada um desses canais? Tá? É nesse momento que você faz isso. A propagação é quando se fala das vantagens de um determinado produto para criar gatilhos de venda. É através da geração de conteúdo, né? Então, é importante fazer com que outras pessoas, além daquelas que se interessaram primeiro, que propaguem, que falem para outras pessoas daquilo que foi publicado, né? Então, vamos imaginar o seguinte, o consumidor ele pode até comprar através do P anterior, que é o de promoção, quando você começou a vender o produto, mas também pode comprar através da propagação, através de alguém que compartilhou aquela ideia para outro amigo ou para outra pessoa que nem sequer tem contato com ele, né?
que possa falar sobre a experiência do produto. Então o cara do Grêmio fala, pô, cara, comprei, a cadeira é super confortável, ela tá sempre reservada para mim. Tem um cara que fica lá próximo da cadeira que não deixa ninguém sentar na minha cadeira. Pô, é alguém falando bem daquela situação. Então, algum consumidor pode se decidir a comprar nesse momento. Personalização. Isso é um grande gargalo do marketing digital. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente recebe a oferta de acordo com a necessidade exata que nós temos, nós tendemos a comprar aquele produto. O que eu quero dizer? Eu quero comprar uma calça de moletom flare com fechamento de boca na perna. E eu recebo a oferta com o tamanho que eu preciso. Pô, isso é uma oferta exata. Se ele falar para mim ainda, ó, vai ser a calça cinza escura. Pô, era aquela que eu estava buscando. Vocês conseguem entender? A personalização é oferecer exatamente aquilo que o consumidor espera. A partir da identificação do potencial de cada indivíduo, a partir dos meios que ele navegou, para que eu consiga cruzar as informações e oferecer a oferta exata para aquele perfil. Existem várias ferramentas para utilizar nessa personalização, tá? Mas aí a gente vai ver mais na frente, na próxima aula também. Precisão. É nessa etapa que a gente mensura os outros P's anteriores, o de personalização, o de propagação e o de promoção, tá? Então, nesse momento, a gente vai fazer uma pesquisa para saber quais foram os resultados anteriores, para que a gente consiga aprimorar as ações anteriores. E a partir do momento que a gente termina o P de precisão, a gente volta ao P de pesquisa novamente, para começar, toda vez que a gente precisar desenvolver um novo produto ou uma nova ação para a nossa empresa. Ok? A gente termina por aqui nossa aula. Na próxima aula a gente vai falar sobre outras ferramentas muito interessantes. Eu quero que vocês assistam novamente essa aula, porque ela é muito importante para a atividade que a gente vai desenvolver lá na frente. Tá bom? Eu espero vocês na próxima aula a gente vai falar sobre esse caso. Um abraço a todos, até mais.